Desconstruir. Olá, bem-vindos a mais um episódio no Desconstruir na RDP África. O meu nome é Tomé Ramos e o convidado de hoje é um excelente ator, o incrível Paulo Pascoal. Paulo, muito bem-vindo aqui ao Desconstruir. Obrigado. Como é que É um estás? prazer estar aqui contigo a desconstruir-me, a desconstruir-nos. Boa. Olha, vou começar já, tu lançaste esta aqui em off, eu agora vou começar já por isso. Tu estavas a dizer que as entrevistas, pronto, eram um bocado performance, não é? Que as pessoas quando estavam em entrevista estavam, pronto, com esse mindset. Porquê é que tu achas isso? Porque não se busca profundidade, porque as pessoas estão a filtrar muito as coisas que estão a dizer. Porquê é que tu achas isso, Paulo? Eu acho que pode ser até das duas formas, ou seja, pode ser pelo facto de se tentar procurar uma certa profundidade, mas vivemos uma era em que as coisas são facilmente problematizadas e então nós temos de ter muita atenção à forma como expomos as coisas, ou seja, porque às vezes o que nós acreditamos assim, ou que ainda estamos a aprender de uma forma não intuitiva, pode trazer certas contingências, né, no entendimento ou na percepção que as pessoas têm sobre o que tu dizes. E depois também é o contrário, que é esse lado de não se aprofundar o suficiente e ficar tudo à superfície e aí já é uma performance, pronto, é outro tipo de performance. Às vezes é a própria pessoa que se nega a entrar para campos mais... Às vezes para manter uma certa imagem ou para corresponder a uma determinada expectativa, não é? É aquela questão de que há muitas pessoas que não... E não vamos estar a falar das pessoas, mas tipo, há muita gente que não se dá pelas causas, não é? Portanto, são campos sensíveis muitas vezes numa carreira que está exposta, porque às vezes coisinhas assim podem gerar muita complicação. Não se dá pelas causas, o que é que queres dizer com isso? Não gosta de defender bandeiras, não é? Sim. Acho que há uma espécie de política, muitas vezes. Né, Porquê? Porque tem a percepção de que, eventualmente, essas bandeiras podem prejudicar aquilo que é a sua carreira, não é? Sim. E as oportunidades de trabalho. Sim, acho que são códigos silenciosos, mas que estão muito presentes. Não, percebo aquilo que estás a dizer, percebo perfeitamente aquilo que estás a dizer. Mas, pronto, voltando um bocadinho atrás, falaste aí dos tempos que estamos a viver agora, não é? E acho que estavas a falar da cancel culture, não é? Quando estavas a dizer que temos de ter cuidado com aquilo que dizemos, ou não? Também. Eu não acredito assim no cancel culture, porque obviamente só uns é que conseguem ser cancelados. Quem? Só alguns é que são cancelados, não são todos. Né? Há muita gente que diz muita baboseira e que não é cancelada, porque eu costumo dizer que a razão está sempre do lado do capital. Né? Então, quando alguém é cancelado é porque essa pessoa eventualmente está de um lado em que não está capitalizada o suficiente e que isso é uma possibilidade. Mas claro, também é uma razão, porque eu acho que há muita temática, eu falando isso como considerando tipo uma acumuladora de minorias, né? Portanto, a falar sobre a questão de todas as interseções que é o ser negro, o ser imigrante, o ser queer e tudo mais, portanto, são muitas questões e às vezes tocar nesses tópicos pode ferir suscetibilidades. Certo. Não é? Estou a perceber, sim. Porque eu só me posso reduzir a minha própria experiência, eu não posso falar Claro. das experiências como o coletivo, porque está claro que elas vão divergendo e são a nível de experiências exclusivas a cada corpo. Claro. E qual é que é a tua abordagem quando ouves alguém sem sensibilidade para falar desses tópicos a falar ou a dizer alguma coisa que é extremamente homofóbica, mas percebes que a pessoa... A tentar. Ou seja, percebes que a pessoa não está a dizer aquilo, não vem de um sítio de ódio, vem de um sítio de ignorância. Tu tens uma postura pedagógica. Qual é que é a tua postura perante isto? Eu fico contente já por perceber que a pessoa quer falar e que a pessoa se dá o direito de poder falar, mesmo não sendo conhecedora ao todo, porque acho que estamos todos a aprender, acho que está tanta coisa a surgir ultimamente e acho que temos que ter um espaço de aceitação e de tolerância em que todos nos permitamos falhar e continuar a aprender e conversar e abrir tópicos, abrir espaço para essas conversas e porque também se ninguém se manifesta nunca vamos saber o que é que está errado, não é? Exatamente. Então é importante que eu gosto de partir do erro.
já assumir que o erro é algo que é inerente à minha experiência, portanto, a partir daí é só aprender, né? E tens uma postura pedagógica, não é? Porque, epá, eu sentia que às vezes as pessoas, epá, pronto, às vezes traumas de sofrerem tanto com determinada causa e de já terem sofrido tanto que quando ouviam alguém a dizer algo que fosse ou racista ou homofóbico, mas que vias que não vinha de um lugar de ódio, vão logo com duas pedras na mão e chamam. Pronto, ainda chamam nomes, a chamar burro, não é nada disso, e etc. Em vez de terem uma postura pedagógica. Já vi isso muitas vezes a acontecer. Mas também numa dinâmica de rede social, que não é a vida real. Sim, as redes sociais são um terror para isso, né? Sim, Porque sim, as redes sim. sociais têm ali um poder sobre as pessoas e esse lado de podermos dizer o que nos apetece e de não haver qualquer tipo de consequência é um lugar bem perigoso. E claro que isso acontece muitas vezes, mas ao mesmo tempo também se calhar as pessoas estão cansadas porque é muito tempo, muitas vezes estamos meio estagnados a tentar discutir as mesmas coisas, ou seja, há coisas que já nem deviam ser tópico de discussão, né? E hoje em dia ainda muita gente que argumenta situações que são muito óbvias quando falamos de discriminação. Pois, sim. Eu percebo o teu lado perfeitamente. Olha, Paulo, tu cresceste em Lisboa, não foi? Mas tiveste uma... Não? Não. Não cresceste? Não, mas sei que tiveste uma temporada em Espanha, não é? Sim. Mas foste com que idade para a Espanha? Fui para a Espanha com cerca de 12 anos. 12 anos. Yeah. Então onde é que tiveste do 0 aos 12 anos? Em Angola. Ok. Mas cresceste em Lisboa e foste logo para Angola? Eu nasci cá, mas com 2 meses fui para Angola. Ok. Os meus pais são angolanos, de Malães, os dois. E então cresci em Angola, portanto cheguei a fazer o 7º ano, 8º ano. Então não tens recordações nenhumas de Lisboa quando eras miúdo? Não, enquanto criança eu não tenho experiência de Lisboa. Olha, então como é que foi Angola? 2 meses. O que é que tu recordas desses 12 anos? É isso, é voltar muito atrás, né? Tenho uma panóplia enorme de experiências, né? Como qualquer criança, pré-adolescente. Angola, no momento em que eu vivi lá, passou por muitas fases também, né? Porque eu sou de 82, portanto, e um dos motivos que me levou a sair de Angola foi justamente a guerra que aconteceu em 92. Portanto, até aí eu lembro-me de ter uma infância muito feliz. Eu cresci em Malães, portanto, é uma província do norte, com os meus avós, e lembro-me de ter memórias de infância muito saudáveis. Depois, à medida que fui crescendo, claro que também faz parte, né? Nós, crianças, esse processo todo de descobrimento, acho que ali na pré-adolescência as coisas começaram a complicar um pouco mais para mim. Muito tem a ver com esse lado da minha autodeterminação de género, da forma como eu me colocava socialmente e tal. Mas tive sempre tenho memórias muito boas, assim, de ter muitos amigos, de dar-me super bem na escola, de ser até tipo meio popular, assim, delegado de tour, meio... A sério? Sim, tenho assim boas memórias. Acho que foi uma infância feliz. Guardas num cantinho do coração Angola e essa tua e a temporada que passaste por lá? Sim, depois houve outras temporadas, né? Então, mas eu tento sempre guardar as melhores experiências. Eu acho que isso já faz parte, é algo que está inerente a mim, é querer preservar aquilo que me faz bem e promover aquilo que me faz bem, em vez de ficar agarrado Não ficas com aquela lente de que só vê o lado negativo, não é? Não, mas isso também tem várias camadas, né? Ou seja, se pensar numa Angola atual, ou na Angola que eu experienciei nos últimos anos, é uma Angola que não me favorece tanto, e então a minha reação foi tipo, ok, se calhar não é um campo magnético para mim neste momento. Ou seja, preciso de não estar lá, ou preciso de estar noutro lugar, que é o lugar onde eu posso ocupar a minha liberdade. É um pouco mais disso. Porque não és livre, né, nesta atual Angola? Acho que não conseguiria ser, ao menos da percepção que tenho até agora. Acho que seria muito conflituoso. Se calhar já mudou, se calhar já tem mudado, que eu já não vou a Angola. Eu estou agora em Lisboa há 8 anos. Na verdade, este é o meu 9º ano e há 9 anos que não vou
para Angola. Portanto, pode ser que neste período, a verdade é que sempre que vou para lá divirto-me muito e estou com os meus amigos e estou com a minha família e adoro. Mas depois, socialmente, politicamente e questões que eu dou muita importância, né, que têm a ver com essa liberdade e em poder manifestar-me como eu sou e ocupar, lá está, o espaço da minha liberdade, acho que isso deixa-me sempre num lugar meio de insegurança e acho que não é saudável viver com medo. Pois, sim, percebo perfeitamente. Tu, com 12 anos, vais então para a Espanha, para um seminário de padres. Exatamente. Exatamente. Porquê? Porquê? Uau, porquê? Eu já me contei tantas histórias para justificar o porquê. Fui porque tive uma oportunidade que me foi dada através das madres missionárias de Astudilho, que são as Clarissas, que elas basicamente foram para Angola, eu era bebé, e viram-me crescer. Eu era aquela criança que estava autorizada a entrar para o convento e elas passavam tardes comigo e tal. E depois, quando acontece a guerra militar em Angola, a minha família, o meu avô, Paulo Pascoal, de quem tenho o nome, era comerciante e tinha uma série de lojas de conveniência, perdeu tudo, né? Teve os seus negócios saqueados e as madres, como uma forma de recompensar ou de agradecer pelo que ele tinha feito todos aqueles anos por elas, encontraram um filântropo espanhol que queria apadrinhar uma criança africana e eu fui essa criança africana escolhida para ir para Palência, para a Espanha, estudar. Obviamente, depois de lá estar, naquela altura que eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, católica, porque ia muito à igreja todos os domingos, era uma coisa que eu fazia com a minha avó e com toda a família, tive assim várias, era muito participativo nessa altura. Depois de estar no seminário, percebi, ok, realmente aqui tenho a oportunidade de estreitar laços com Deus, porque na minha ideia não havia nada mais próximo de Deus do que, obviamente, fazer parte de uma congregação e de ser padre. Então comecei a alimentar essa ideia de querer ser padre porque queria manter a minha família segura, né? Eu cresci a ouvir que se houvesse uma guerra, os únicos sítios que não eram invadidos eram as igrejas e os conventos, e isso são coisas que vão criando um registro em ti, e eu achava que se eu pertencesse a uma congregação eu conseguiria manter a minha família fora de perigo no caso de acontecer uma guerra, que foi justamente o que me tirou de Angola. Incrível, pá. Ou seja, tu associavas à igreja um sítio de paz, um sítio de segurança. Sim, é um espaço seguro. Então, sim. enquanto criança, querias mesmo pertencer a isso. Tiveste lá há quantos anos? Tive muitos anos, eu saí de lá com cerca de 17 anos. Eu conto 6 anos, mas não foram 6 anos. Foi mais ou menos assim. 5 Isso é anos. que é a adolescência, não é? Para mim Foi a é adolescência inteira. a adolescência inteira. Sim, sim. Tiveste lá até aos 17 anos e que memórias é que recordas dessa altura? As memórias mais marcantes? As boas ou as más? Vamos começar pelas boas. Não, foi bom, ou seja, Foi. a igreja, como nós a conhecemos, é uma conservadora do conhecimento, e então eu tive a melhor educação que eu poderia ter naquela altura e ainda hoje em dia, ou seja, há muita coisa que eu aprendi no seminário e toda a minha moral, que é uma moral também social, toda a nossa ideia de moral é cristã. Vem da igreja, não é? Judaico-cristã, porque a igreja reteve o poder durante muitos anos e ainda o tem. E em relação a isso, em relação ao que eu aprendi, foi sempre bom, porque estudei muito e dediquei muito a querer, né, ser alguém. Okay. E querer fazer alguma coisa em prol de mim próprio e dos meus também e dos outros. E então em relação a isso foi bom, mas depois é um seminário de padres, estávamos a falar de tipo um seminário só com rapazes, 200 e tal rapazes, o único negro não só no seminário, mas também na cidade inteira de Palência, ou seja... Toda a gente sabia quem é que tu eras. Toda a gente sabia quem eu era, claro, era El Negrito de los Agostinos, não era assim... Era conhecido. E pronto, isso também traz certas pressões sociais e não só, né? Imagina, sais da África onde vives among yours, né? Com os teus, e de repente vais para um sítio que é maioritariamente branco, maioritariamente não, completamente branco. Palência, não é? Estamos a falar de Palência. Onde é que é Palência? Palência é Castilla e León, é o interior de Espanha. Okay. É uma cidade muito pequena,
Portanto, tens Madrid, Valladolid e Palência. Tá? Ok. Tipo, é uma cidadezinha. Quando vês aqueles tops da melhor e da pior cidade, Palência nem sequer está nisso porque ninguém conhece Palência. Tipo, Ok. ninguém merece E viver é, em Palência. e é sempre confundido com Valência. E é sempre confundido que as pessoas percebem o P como um B, né? Sim, sim, sim. Mas sim, é sim. pá, Palência como P. Mas o que é que isso criou em ti? Por exemplo, o facto de seres o único negro na aldeia, na cidade neste caso. Na aldeia. Na aldeia. Fugiu-te a boca para a verdade. Na aldeia. cidade. O que é que isto te causou em ti? Não Claro que na altura sei. tu não te apercebias, mas depois mais tarde, de certeza que... Muita coisa, é assim, há muitas histórias que eu posso contar de como isso me afetou e na altura eu nem percebia que me estava a afetar, né? Porque eu cresci com muito amor e com muito amor próprio também. Eu venho de uma família que me amou profundamente, então quando eu vou para a Espanha eu vou uma criança... sem grandes carências nesse sentido, de afetividade. Então eu era uma criança muito segura de mim mesma, nesse lugar de não levava desaforo para casa e nem deixava que certas atitudes ou certas questões causassem um impacto em mim. Mas claro que eu estava longe da minha família, eu tive anos sem ir para Angola. Aquelas pessoas acabaram por serem ou tornarem-se na minha família, porque eu não era como as outras crianças que durante as férias iam para a casa dos pais, ou que, né, aquelas férias mais pequenas, que não eram as férias de verão, eu tinha de arranjar uma família, ou era arranjada uma família para eu poder ir passar a Páscoa, para eu poder ir passar o Natal. E no Natal eu fazia sempre, na altura dos Reis Magos, eu era sempre o Baltazar, por exemplo. Portanto, essas coisas que na altura eu até se calhar via de uma forma divertida, porque Claro. era uma forma de ser participativo dentro das comunidades, né? Que era sempre levar os presentes, as crianças desfavorecidas e tal, e levar com os miúdos a trazerem algodões com álcool, tentarem esfolar uma pele, porque estavam habituadas a que fosse alguém pintada e de repente aparece uma pessoa negra e eles ficam a fazer 30 por uma linha para perceber quando é que a cor vai sair e não sei o quê. Mas eu via isso de uma forma tipo muito desportiva, que é ok, malta ignorante, não sabe, há de chegar lá, estás a ver? Okay. Era um pouco essa a minha postura. Depois, obviamente que à medida que fui crescendo também fui percebendo outras coisas e isso, claro, que criou muita disforia, tanto que eu quando decidi sair do seminário já estava ali mesmo num pico de ok, não é isto que eu quero, não quero ser padre, para mim é impossível continuar aqui e preciso de sair daqui tipo já, mas entre tomar essa decisão e efetivamente acontecer passaram tipo 3 anos, portanto foram 3 anos de muita... E quando é que começaste a perceber que não querias aquilo para a tua vida? Logo aí no fim do primeiro ano. Foi? Sim. Porquê? Não estavas a imaginar a seguir aquela vida? Não, porque eu acho que ia um pouco a ideia de que o seminário seria um lugar de prática divina. Né? Eu ia lá com um propósito, né? Que era esse o propósito de estreitar a tua família. Sim, de estreitar os meus laços com Deus, e depois cheguei lá e percebi que eram humanos e que com muito mais flawed, né? Com muitas mais falhas do que eu propriamente, ou daquelas que eu conseguia reconhecer em mim, e isso foi disappointing, fui sofrendo várias desilusões ao ponto de pensar, ok, não, isto é só mais uma instituição, é só mais um sistema que funciona melhor em prol de uns do que em prol dos outros, e sem querer menosprezar a oportunidade que tive, chegou uma altura em que pensei que, ok, de facto não prefiro estar na rua do que estar aqui, porque aqui não vou poder ser... E em que altura é que achas que começaste a ter aquela consciência de que... Ou seja, do facto de ter sido o único negro naquela cidade, quando é que começaste a conseguir interpretar ou seja, as consequências disso? Percebes? Em que altura começaste a sentir e a racionalizar mais sobre isso, a questionar a tua identidade enquanto homem negro? Pronto, no fundo é isto. Sim, eu fui fazendo foram várias
várias chamadas que eu fui tendo, né? Desde a forma como eu era tratado, né? Porque no início era tratado simplesmente como uma criança africana que foi resgatada de África, né? E isso já vinha com uma certa, um certo peso, porque as pessoas achavam que eu vivia em árvores e queriam saber se eu transportava-me em elefantes, né? E até coisas muito mais violentas assim, que não cabem aqui neste formato. Mas coisas muito violentas que lá está, na altura eu não percebia como sendo violentas. Há, por exemplo, o facto de eu lembro da primeira vez que eu usei umas lentes de contacto azuis, porque eu estava rodeado de meninos brancos, de olhos azuis e cabelos lisos e não sei o quê. E é umas férias que eu faço e compro umas lentes de contacto. Eu tinha 12 anos quando comecei a usar lentes de contacto, e quando voltei para o seminário com as lentes de contacto azuis, a atenção tinha tomado uma nova direção, né? Porque foi a primeira vez que eu senti que as pessoas estavam interessadas pelo que eu sabia. E começaram a achar que se calhar eu também sabia algumas coisas. Estás a entender? Começaram a tentar, começaram a ter interesse pelos meus interesses, que era, ok, vamos lá prestar atenção, porque aqui o Paulo se calhar tem umas coisas que nós não sabemos e que queríamos aprender. E depois isso foi paulatinamente insurgindo com mais regularidade, né? As minhas notas, por exemplo, eu tinha notas altíssimas, fui considerado um aluno sobressalente nos anos que estudei lá, e isso era um choque para muita gente. Eu tive uma aula em que o professor de Educação Física colocou-me exposto como se fosse a Sarah Bartman, de calçãozinho, e ele com um varão a cutucar-me, a explicar porque é que anatomicamente eu tinha mais predisposição para o trabalho forçado e para o desporto, porque é que eu era mais rápido, ou seja, isso na altura eu via se calhar como engraçado, como uma forma de ok, estou a ter aqui um destaque, mas depois é super violento para uma criança, estás a entender? Pois, imagino. E situações assim foram diversas, estamos a falar tipo de 6 anos, né? São muitas situações. Dessa situação. Mas sim, mas no fundo, pronto, é isso. No fundo a gente recolhe aquilo tudo e aquilo também me preparou para o que veio a seguir, né? Claro. E já voltaste lá, agora recentemente, a Palência, por algum motivo? Não, voltei para lá, acho que no início. No início, 2000. sim, voltei. O colégio fechou. Ok. Já não funciona como internato, nem como seminário, nem nada. As pessoas foram todas evacuadas para Madrid e para outras províncias. Portanto, passei assim por fora. Lembro-me que 1 ano ou 2 depois de ter saído, voltei para lá e também já tinha muito poucas pessoas que fizeram parte dos anos em que lá estive, né? Porque eu saí no fim do ensino médio, né? Terminei o 12º, era suposto, se quisesse continuar, fazer os votos de pobreza, castidade e obediência, e depois, como eu já sabia que não queria isso, quando voltei, tinha um colega que era o Juan Pablo Salazar, que era assim o meu bestie na altura, que disse que a minha saída acabou por impulsionar também muita gente que lá estava. Acabaste por motivar os outros. Sim, por motivar. Porque eu nos últimos anos também já estava assim meio rebelde, estás a ver? Okay. Eu já tinha assim uma atitude. Olha, e como é que ficou a tua ligação com a religião depois disso? Não há ligação. Não há nenhuma ligação, não é? Não. Claro. Não. Eu respeito todas as religiões, respeito porque eu percebo que elas sejam ferramentas necessárias na vida das pessoas, mas agora eu acho que é uma instituição que está datada, né? Quando vimos, é uma instituição criminosa. Vimos agora os casos das pessoas que são violentadas dentro dessa congregação, e a mim choca-me perceber o poder, né? Ou mesmo a vinda do Papa aqui, estamos a falar sobre inflação e há pessoas que não têm que decidir entre comer e aquecer a casa, e de repente um Estado gasta milhões de euros para a vinda. Portanto, essas coisas a mim fazem muita confusão. Claro, né? e não tens qualquer tipo... Porque fosse outro sítio qualquer não seria possível, né? Tipo, é uma instituição criminosa. Estamos a falar de milhares de pessoas todos os anos que dão a cara, e isso é um processo pesadas, não é? muito, muito difícil para quem passa por esses processos,
para depois as pessoas ouvirem e ao mesmo tempo continuarem a enaltecer e a dar um valor imensurável a essas instituições. Sim, percebo perfeitamente aquilo então, que... Então aquilo eu que respeito a religião de toda a gente, mas até porque eu aprendi tanto que eu também não consigo dizer aqui, eu não penso, não, eu acredito num Deus, tipo... Tens a tua espiritualidade, então, sim, não é? tenho fé e tudo mais, agora não acredito na instituição, não acredito na igreja como instituição. Mas continuas a ter a tua espiritualidade, não é? E talvez os teus rituais, ou não sei. Não, sim, eu sou uma pessoa de rituais, tipo, sou aquela pessoa que se levanta às 6 da manhã para meditar, para alongar, para queimar incenso, para Foi o caso de hoje? manifestar coisas para o dia. Foi o caso de hoje? É o caso de todos os dias, sim. Ah, é? Sim. Aqui levantas-te sempre às 6 da manhã? Levanto-me sempre, agora não, que o ano antepasado passei por uma fase em que estava a dormir muito pouco, estava a dormir uma média de 3 horas e 8 minutos por dia, por semana, na verdade. O meu telefone nem conseguia calcular as zonas de sono, porque eu estava constantemente a levantar-me, ou seja, não tinha sequer uma rotina hora, de sono, assim, não é? A sério? E então agora tenho posto o alarme para as 8h30, mas eu levanto-me sempre antes do alarme. Ok. Portanto, eu às 7h30 já estou em lotus a meditar. Yeah. Boa. E a alongar? E a alongar a seguir. Eu tenho sempre aquelas primeiras 3 horas do dia que é para trabalhar em mim, que é para comunicar comigo, para manifestar aquilo que eu quero e depois começar o meu dia, né? Tipo, depois é que vou ver os e-mails, depois entro para as redes sociais e depois faço isso até mais ou menos a 1, dependendo do dia, né? Se eu estiver a trabalhar isto não é possível, ou quando estou a gravar, que tenho que sair cedo de casa e tal, mas geralmente é assim, tenho tido dias muito soft. Tens de te conectar primeiro contigo para te conseguires conectar com os outros, não é? Sim, acho que é importante. Eu acho que é importante estabelecer as coisas para nós primeiro, né? Tipo, o que é que eu não vou fazer hoje? Tipo, hoje não me vou chatear, não me vou zangar, vou ser grato, vou trabalhar duro, percebes? Acho que isso é importante eu ter claro em mim para depois perceber até que ponto é que eu permito que o outro tenha um efeito ou impacto, ou de que forma é que o outro vai interagir com a minha energia ou a frequência em que eu estou. Assim, eu acho que isso é indispensável para mim mesmo. Fazes isso há muitos anos? Sim. Como é que chegaste aí? Quando é que começaste a pensar, se calhar será mesmo essencial? Como é que uma pessoa chega aí, a esse ponto? Mas olha, no seminário, por exemplo, nós já tínhamos uma rotina muito, muito concreta, né? Esse despertar, o rezar, a hora de estudo, os 15 minutos para escovar os dentes, a meia hora para tomar o pequeno almoço. Portanto, Também te deu coisas boas o seminário? Sim, tínhamos muito isso. Eu acho que daí ficou um registro, ficou uma espécie de uma programação, uma espécie de programação que eu só redirecionei nesse sentido. Portanto, depois eu comecei a pensar assim de uma forma mais holística, até mais com influências do budismo e do hinduísmo, muito mais tarde, para ir aos, 25, 26, foi quando eu comecei a frequentar centros budistas para ir com 18 anos, né? A meditar, a fazer yoga, tudo isso, mas só comecei a realmente sentir o impacto disso para ir uma década depois, quase, né? De perceber, ok, realmente eu sou essa pessoa, é assim que eu muito manifesto. Bem. E hoje em dia não falhas um dia? Não, quer dizer, falho. Estamos a falar, estou aqui no recobro do carnaval e sim, também falaste aí da questão do trabalho, vida justa, não sei o quê. Sim, isso seria a minha rotina. Eu já tenho a sorte de poder decidir os meus horários, né? Então, quando eu vou para o estúdio também... Artistas. Um privilégio dos poucos que nos damos. Escolher os horários.
Sim, mas sim, eu tento, independentemente do que vai fazer, arranjar um tempo para poder fazer isso. Se for acordar às 7 da manhã para ir para um estúdio, se calhar vou-me levantar às 5. Ou seja, posso não estar 3 horas neste despertar e neste ritual, mas estou. Guardas um tempinho Sim, para ti. estou 1 hora, meia hora, porque é necessário, nem que reduza o tempo, é necessário ainda fazer isso. Sim. Ok. Olha, e depois de Espanha, o que é que sucedeu? Estados Unidos ou Portugal? Fui para Nova Iorque, fui para os Nova... Estados Unidos, sim. Estudar. Sim, sim. Que tiveste lá quantos anos? Eu digo que são 11 anos, mas eu tento sempre aglomerar no sentido em tornar mais uniforme a história. Mas foram cerca de. Ou seja, eu fui para lá no 2000 e saí de Nova Iorque em 2010, 2011, mais ou menos. Depois ainda voltei. Mas eu também fui para o Canadá, entretanto. Ok, tiveste pelo meio uma Sim. temporada no Canadá. Sim, ainda fui para o Canadá. E qual é que é a avaliação retrospectiva que fazes desses 11 anos nos Estados Unidos? Foram positivos? Tens vontade de voltar? Que é que aquilo... No fundo, o que é que te ensinou, não é? Esses 11 anos? Curiosamente eu tenho pensado muito mais em voltar agora, porque eu acho que durante os meus 30, a década dos 30, eu ainda especulava muito sobre as possibilidades na minha vida, não é? E o ano passado fiz 40, portanto eu estou no meu 41º ano. Não parece. E é para agradecer. Não tens de, mas não parece, é verdade. Obrigado. Mas curiosamente agora começo a pensar muito nessa possibilidade de voltar, porque vou percebendo de facto o impacto grande que teve em mim, mas mais este também tem a ver com a questão social, sabes? Tem a ver com a questão social, porque eu acho que há muita coisa que eu já tinha aprendido com 18, 19 anos em Nova Iorque, né, em relação, por exemplo, a mim e e a forma como eu construí a minha identidade, que eu sinto que já estou em Portugal tipo, há quase uma década e ainda estou a ter as mesmas conversas. Então há uma parte de mim que se sente um pouco estagnada nesse sentido, e aí quando Nova Iorque entra muitas vezes a pensar, se calhar tipo, já tentaste, estás a ver, se calhar já sabes que ali as pessoas estão noutro lugar e já há espaço para se falarem, a aspirarem-se a outras coisas. Estão 10 anos à frente, não é? Ou 20. Sim, acho que Porque e quando tu dizes à frente, em que sentido? Ou seja, têm mais sensibilidade para todas as questões sociais, já os debates que estão a ter já estão muito à frente daquilo que ainda estamos a discutir. Eu em Nova Iorque, apesar das pessoas terem essa ideia, e é uma ideia concreta também, não é só uma ideia, é uma verdade, né? Que os Estados Unidos é um país super racista, por exemplo, e não, são estruturas muito antigas. A estrutura do racismo é uma estrutura que está vigente há muitos anos e é demasiado profunda para, se calhar, num par de décadas se resolver. E temos visto que não é assim, que continuam a acontecer coisas horríveis. Mas Nova Iorque é uma cidade especial, né? Em que eu já via pessoas como eu a ocuparem lugares de tomada de decisão, a ocuparem sítios de privilegiados, a terem carreiras muito bem sucedidas. Então eu já tinha essas referências mesmo no meu ciclo de amigos muito próximos. E eu quando vim para aqui, eu vim com a ideia de Portugal, tipo, uma ideia romantizada, porque os meus pais conheceram-se cá, ou estreitaram os seus laços amorosos cá e apaixonaram-se cá, e então eu sempre vivi com essa ideia de que Portugal é o país onde ficou o meu cordão umbilical, e eu um dia hei de voltar, e hei de, quando crescer e quando for maior, ou mais adulto, ou já estudado, voltarei. E a verdade é que eu estive aqui ilegal 8 anos. Ou seja, só me legalizei o ano passado. Então isto foi assim o primeiro grande balde de água fria, que de início eu não tinha essa percepção, porque achava que as pessoas diziam, são processos que levam tempo e não sei o quê, e eu achava que pronto, eu quero ficar aqui realmente e tal, mas hoje em dia percebo que é muito mais profundo do que isso, e não só é tão profundo como existe uma resistência muito grande. Porquê é que é tão difícil? Porquê é que foi tão difícil de legalizares? Processos do CEF? Sim, esse é um processo demorado, né? Eu fiz a manifestação de interesse para a residência como artista independente no início, quando cheguei. Tive 5 advogados, nenhum deles conseguiu resolver. Até há 3 anos eu
através do Giovanni Lourenço, que é outro colega ator, a mãe do Giovanni, é que me aconselhou uma advogada com quem ela tinha trabalhado e que facilitou o meu processo e mesmo assim ainda passaram tipo 3 anos até eu conseguir ter a documentação. Ou seja, e depois não se percebe muito bem porquê, né? Mas a verdade é que foram várias tentativas com vários profissionais, né? Isso são trabalhos, foram tentativas feitas através de pessoas com legitimidade para intervirem, né, nesse sistema, mas depois também há muita negligência, muito aproveitamento por parte dessas mesmas pessoas, né, que dizem As pessoas que fazer, trabalham mas que não fazem, que ficam com os honorários e deixam andar, o caso na prateleira, à espera. Portanto, isso são coisas que depois eu fui percebendo com o tempo, né, o quão injusto isso é, e também, à medida que me fui dando conta disso, fui entrando cada vez mais nessa precarização do ser. Né? Fui conhecendo cada vez mais pessoas e isso gerou em mim uma revolta muito grande, assim, uma ferida muito, muito profunda e que começou a fazer-me pensar em Portugal de outra forma e agora questiono realmente se... Ou seja, quando vemos na televisão um caso de um negro a ser morto pela polícia de forma muito violenta, é engraçado nesse sítio, ou seja, aí, nesse aspecto tão... Como é que eu hei de dizer? Pode ser muito mais violento e a percepção das pessoas é que os Estados Unidos são mais racistas do que Portugal, porque vêm essas imagens, Sim. mas depois, estando aqui em Portugal, há dimensões que estão muito mais atrás do que os Estados Unidos. Não, Portugal está muito behind nesse sentido, ou seja, muito atrás, porque assim, grande parte das pessoas que eu conheço racializadas estão precarizadas, e se falarmos em artistas, atores e nas pessoas com quem eu lido, grande parte dessas pessoas vive de forma precária e muitas pessoas até já fizeram coisas incríveis, colaboraram para a sociedade e não só, para as comunidades de forma incrível e continuam sem um espaço. E nem estou a falar de um espaço de visibilidade, estou a falar simplesmente de um espaço para terem o direito de poder gerir e decidir sobre si próprios. Pois. Entendes? E eu acho que isso é muito duro ainda, né? E eu acho que é uma coisa recente, né? Portugal saiu das colónias em 75. Não estamos a comparar nem o Brasil, já se independizou em 1821, portanto já leva 200 anos acima de nós, então são relações ainda, são feridas que ainda estão abertas e que têm que resolver, mas também temos que pensar que muita gente que veio naquela leva do lusotropicalismo, dos expatriados e dos retornados, foram pessoas que tiveram, ou seja, temos muita gente ainda viva que viveu essa experiência lusotropicalista e que não consegue aceitar ainda uma pessoa negra ocupar o mesmo espaço do que ela mesmo. Que ela. Sim. E nos Estados Unidos vias noutras dimensões os negros mais valorizados, não é? Sim, na cultura então. Porque nos Estados Unidos já ninguém é cancelado por falar sobre racismo. Tipo, e aqui, às vezes, falar sobre racismo é sinónimo de deixar-te trabalhar, por exemplo. Né? De ser postulado, Achas que seria mais fácil para ti? Uma pessoa problemática, ver-te com uma pessoa aquela pessoa vai querer falar aqui sobre estas coisas, né? Então, mas são coisas que precisamos estar a falar. Ias perguntar, desculpa. Não, fizeste bem acrescentar isso. Não, ia-te perguntar se achas que já ou seja, que seria muito mais fácil para ti se não fosses tão interventivo nesse sentido. Sim, acho que sim, porque também já me foi aconselhado várias vezes não estar não ser tão interventivo, tipo, não ser tão áureo. Mas não é só sobre a questão da racialidade ou de ser racializado, e também com a questão de autodeterminação de género e afins, né? Porque lá está, acumulando minorias, não é só eu vivo numa interseção em que muitas vezes tenho que lidar não só com racismo, mas também com homofobia, né? Ou seja, então isto são Levas, ou seja, é uma interseção, não é? É assim que sim, se chama. É uma interseção que tem um efeito, sim, tem um impacto no tipo de carreira que eu tenho e que decidi ter. Yeah. E nos Estados Unidos seria mais fácil, talvez? Sim, isso já não se impõe como questão. Tipo, acho que já não é sequer uma questão. Né? Tu podes ser o que tu quiseres e
e ocupar um espaço de tomada de decisão e ocupar um espaço de privilégio. Tudo bem que vai sempre haver os republicanos que vão tentar, como vimos agora com a Omani, né, a deputada de esquerda que usa a burca e que estavam a tentar retirá-la a voz, ou como vemos agora, por exemplo, no estado de Tennessee, que foi aprovada a lei para deixarem de existir espetáculos drag queens. Portanto, nós também estamos a ver uma época em que estamos realmente a retrocedermos assim a largos passos. E quando falas Estados Unidos, pois é isso, não é Nova Iorque. E se calhar é LA, não é? Porque depois as outras cidades têm realidades muito diferentes. Sim, também tem, isso também é verdade. Né? Aquele sul. Sim, aquele sul não. Quando falamos, por exemplo, em Tennessee está no meio de Carolina do Norte, Carolina do Sul, Mississippi, Alabama, ali ao lado do Texas, né? É tudo o que ainda é bastante problemático, porque viveu muito o Jim Crow, porque, né, as comunidades racializadas estão completamente precarizadas e é onde acontecem muitos desses crimes que depois os mídias transmitem. Mas em Nova Iorque é outra questão, né? É realmente quase uma utopia. Agora se calhar já não, também com a inflação e com tudo, com a crise, né? Com a guerra e tudo mais. Mas os anos em que eu vivi lá, eu fui para lá também na transição do milénio, né? Eu tinha 18 anos, era o ano 2000, portanto eu vivi uma Nova Iorque muito especial. Não, imagino. E estavas lá no 11 de setembro? Estava lá, foi o meu primeiro ano. Foi o meu primeiro logo ano. A começar. E que foi um momento. Eu voltei a sentir-me assim com a pandemia. Sabes? Foi a pandemia voltou a trazer-me esse sentimento, aquele gatilho. O que é que se sente? O que é que se sentiu na altura? Nova Iorque sempre foi conhecida como a cidade que não dorme, né? E de repente tu tinhas uma cidade completamente anestesiada em que as pessoas viviam com medo de apanhar transportes. Se tu estivesses no metro e faltasse a luz, era assim, ou seja, o pânico, né? Pânico, eram gritos e ao mesmo tempo que se alguém ia na rua e tropeçasse, toda a gente ia tentar ajudar. É o stress pós-traumático. Sim, havia muito disso e foram para aí ainda vários anos disso, foram para aí 2 anos. E eu lembro-me sempre disso porque eu nesse ano foi quando eu realmente já estava a começar a ganhar um bocadinho de pés por Nova Iorque, e então isso cortou esse crescimento de uma forma abrupta e isso também gerou assim muitos sentimentos, né? Uma certa nostalgia. Todos nós sabíamos de pessoas que tinham falecido nas torres. Eu tenho a minha primeira agente, a Remy, ficou entalada num dos andares do World Trade Center e quando percebeu que já não conseguia sair, mandou um e-mail para toda a gente. Tinha outro amigo meu, o Rodrigo, por exemplo, que o marido faleceu lá, mas eles não tinham uma relação legal no sentido em que não se podia casar ainda naquela altura, e a família do parceiro ficou-lhe com tudo e deportou-o de volta para o Brasil depois de 13 anos de relação. Portanto, havia assim, todos nós tínhamos histórias muito traumatizantes de alteração mesmo da dinâmica das vidas e de tudo, e levamos muito tempo nesse recobro, digo mesmo, tipo, foram bem uns 2 anos assim, ainda. Depois também houve coisas, não sei se pode ser uma coisa positiva, mas eu fui morar para Manhattan porque as rendas baixaram tanto nessa altura ali no Tribeca, Triangle Below Canal, e eu consegui um apartamento por tipo $500 na Chambers Street, que era uma zona privilegiada e não sei o quê, tipo. Agora é impossível de viver lá, não é? Agora é impossível, tipo. Eu já quando vivia lá, os últimos 4 anos, a renda que eu partilhava com o meu roommate era assim absurda. Já estava muito alta, não é? Sim, já eram tipo $4.000 Quando é que voltas então? De renda. Estou à espera de... Mas vais mesmo voltar? Estou à espera do meu livro, sim. Eu acabei de trabalhar no meu livro este ano e então estou a pensar que se calhar vai ser a minha ferramenta para tentar... Ok. O teu livro, estás a escrever um livro? Na verdade, vou publicar o diário desse primeiro ano em Nova Iorque. Ah, é? Sim. Eu mantenho diários, é uma coisa que eu faço também, é um dos meus rituais. Journaling. Né? Journaling. E eu já tinha a ideia de querer publicar qualquer coisa e tal, até porque
é uma vida muito cheia. E a dada altura eu já tinha até um apalavrado com a editora, publisher, e durante a pandemia, em 2020, para aí em março, eu estava num pensamento de transição, mudar de casa e tudo mais, e encontrei esse caderno, que é o caderno do primeiro ano de Nova Iorque, e fez todo sentido. Foi tipo, ok, isto aqui é algo que gostaria de partilhar com as pessoas, porque acho que é um exercício engraçado. Está escrito todos os dias. E vai haver volume 2, 3? Já estou a pensar tipo em trilogia. Já estou. Claro. Então a tua ideia é escrever o livro e depois ir promovê-lo para lá, promover aqui e lá? Sim, é uma das traduções. Porque tem tanto de Nova Iorque, eu acho que era justo partilhar também esta experiência do primeiro ano com os meus amigos de lá e as pessoas que eu... Depois vais lá temporariamente? Vais lá temporariamente ou com a ideia de ficar lá a viver? Não sei, sabes, eu prefiro não fechar isso. Obviamente que eu gostaria que corresse tudo bem, que se pudesse ficar de uma forma livre, que é uma forma em que eu possa entrar e sair e estar e não estar. Para mim essa é sempre a melhor opção, né? Poder decidir sobre aquilo que quero fazer, porque é algo que me foi proibido nos últimos 8 anos, né? Então também é uma coisa que eu, quando penso em ir, muitas vezes, uma espécie de... Foi-te proibido nos últimos 8 anos? Sim, como ilegal eu não podia sair daqui, então eu vivi 8 anos aqui sem poder sair. Uma pessoa nem se... Pois. Sim, é uma prisão, na verdade. Sim, quem não passa por isso não faz ideia do impacto que isso tem na vida de uma pessoa. Sim. Eu tive 8 anos aqui sem sair, né? Não podias ir à Espanha sequer. Nem à Espanha, a não ser que quisesse ser ilegal com as consequências do que acontece, né? E sabemos que às vezes até apanhando o comboio ou o autocarro, as pessoas podem não pedir a documentação às outras pessoas, as pessoas não negras, mas a partir do momento em que é uma pessoa racializada no transporte, és abordada pelas autoridades, né? Por existe também essa dinâmica toda da imigração e das pessoas perceberem que pessoas racializadas viajam à procura de melhores condições de vida, então é sempre um alvo. Né? E eu não quis que isso fosse uma problemática assim. Pois é, nem me estava a lembrar disso quando disseste 8 anos. Sim, eu fui com um espetáculo, fui fazer uma performance a Berlim em 2019. Na altura em que estava tudo a fechar, eu tive a oportunidade, foi em 2020, de ir para Berlim fazer um espetáculo, uma performance, Inverted Landscapes, através de um convite da Embaixada Portuguesa em Berlim. E eu entrei sem qualquer problema, ou seja, consegui chegar, fiz a performance, mas depois a sair fui parar a esquadra, ou seja, fui retido. A sério? E como é que resolveste o problema? Sim. Mas a Embaixada sabia da tua situação? Que estavas em processo? Sim, foi. Eu queria tanto ir, foi com o Teatro Praga. Eu queria tanto ir que eu também já estava tão cansado, ou seja, em 2020 já estava para ir há 7 anos ilegal, estás a ver? E de facto estes últimos anos eu neguei muita coisa. Eu tive oportunidades para ir para o Brasil, para ir para a Rússia, para ir para a Croácia, filmar Netflix e afins, projetos que podiam ter alterado completamente o curso da minha carreira, e eu tinha sempre essa questão do medo, tipo, mas e se eu for e de repente não conseguir entrar no país, ou se quando tiver a sair tiver um problema qualquer e não conseguir voltar para Portugal e for recambiado para Angola, né? Então isso acabou por causar mesmo um impacto grande naquilo que depois se tornou nas dinâmicas, né? Porque depois ainda por cima aqui era super interativo, eu estava sempre muito metido em todas as questões políticas e a fazer parte de coletivos e não sei o que, também percebia que a minha cara, ou seja, que o meu ser de algumas formas, de muitas formas estava a ser problematizado e que as pessoas não se queriam estar a envolver assim, né? Porque pode comprometer. Eu tive pessoas que me retiraram de filmes depois de 3 meses de preparação por achar que eu fazer parte ia comprometer a distribuição do filme. Portanto, pois. Ou seja, isto é tudo, é preciso ter muita força, né, de ser e agir muito com o coração e ser muito genuíno nisso também para aguentar depois com as consequências, né? Porque aí ao menos eu penso, ok, mas isto foi uma coisa que eu decidi, portanto eu me responsabilizo por ela. Nem todas as coisas eu decidi, né? Claro. E como é que resolveste esse problema em Berlim?
Foi as pessoas que foram comigo, tiveram que ligar para a embaixada, pronto, criar toda aquela dinâmica de tentar dizer, ok, temos um ator que veio trabalhar por aqui e que agora não consegue sair do aeroporto, não estão a deixar voltar para Portugal. Que situação. Mas tipo, eu também já preciso sair desse lugar, já quero apanhar outra frequência, já não quero mais estar nessa. Não, felizmente agora já podes sair e voltar à vontade. Lugar. Olha, Paulo, Sim. tu também tiveste uma doença complicada, não foi? Tiveste um cancro. Sim. E tu dizes que... Tu estás. Vamos fazer coisas mais alegres. Vamos não tornar isto num desconstruir problematizado. Não, mas é importante também. É para onde isto está a ir. Isto é para onde está a ir. Mas tu falaste da questão de ter sido uma bênção para ti, de certa forma, porque paraste para pensar em ti e deixaste-te enganar. Isto foi em que altura? Eu estou só a meter as coisas por ordem cronológica. Sim. Não, essa coisa do timeline eu gosto muito. Eu gosto muito do timeline. Eu gosto. Eu tenho por cima, eu estou com uma formatação de escritor, né? Porque eu tive agora 6 meses do ano passado a trabalhar no meu livro e gosto de respeitar as coisas de uma forma cronológica. Só que já tenho 40 anos. Então tenho sempre voltado muito atrás. Mas a primeira vez que eu tive a situação com linfoma foi para aos 19 anos. Mas eu depois só tive outra vez aos 27 e voltei a ter aos 33. Portanto, é um cancro que reincidiu 2 vezes. Mas a parte em que mais me assustou e que houve esse eye-opening foi aos 27 anos. Yeah. Porque o meu pai foi assassinado aos 27 anos, ele tinha 27 anos, eu tinha 6, e eu alimentava de alguma forma também, apanhava muito eu acho que nós temos o poder de manifestar as coisas assim na nossa vida, e eu acho que eu alimentei muito essa ideia de que eu ia morrer jovem também. E então eu vivi muito rápido a minha vida, ou seja, eu fiz muita coisa muito depressa, sem qualquer tipo de preconceito ou manicaísmo, né? Sem tentar eu definir o que é bom, o que é mau, mas por fazer, por viver, por experienciar. E eu acho que isso acabou por desgastar um pouco a matéria, né? A matéria apodrece. E eu acho que eu fiz tanta coisa que o corpo começou a dizer, ok, hey. Tens de parar. Sim, foi um sinal, não é? De que... Sim, acalma aí um bocadinho. Tens de mudar alguma coisa. Vai com calma, sim. Acho que sim, que foi sem dúvida assim, um wake-up call. Muito bem. Agora sim, vamos falar de coisas boas. Olha, gostava de falar de um filme em que tu participaste, Fado Menor. O Fado Menor. Foi dos últimos, não é? Onde assim... Sim. Um dos últimos. Os últimos é que já está aqui fora, né? Que já está a fazer Exato, sim. circuito dos festivais. É um filme que exatamente, teve vários, foi nomeado para vários prémios. E já ganhou também vários prémios em Londres, na Lituânia, menos em Portugal. Canadá, Austrália. Acho que Portugal passa ao lado, não é? Já teve no Caminhos, não sei qual foi, porque depois é muita coisa, né? Porque claro. Este foi um filme, na verdade é bom falar sobre isso, porque é um filme que foi feito com um programa de mestrado, o KinoEye, portanto eles eram todos alunos de mestrado de cinema, que é um programa que faz parte da Lusófona. E é um grupo super eclético e diverso, porque eles vêm de vários países e juntam assim uma equipa e fazem um filme. O filme tem 7 minutos, portanto é um filme que eu protagonizo com o Matamba Joaquim, e é sobre isso, sobre um casal queer que pronto, não estão precisamente no mesmo lugar em relação ao PDA, que é a Public Displays of Affection, né? Porque isso ainda acontece muito, principalmente em pessoas que já têm outras camadas sobre si de preconceito ou de discriminação. O afeto público é algo que nem muita gente está confortável. E eu falo também por mim, que eu já estive aí, né? Em casa é uma coisa, mas na rua não vamos dar as mãos, não vamos abraçar, não vamos dar beijinhos, vamos evitar chocar
né? E que é super infeliz, mas é verdade. E o filme trata sobre isso. Ok. Trata sobre isso. E sim, já foi para a Austrália, para a Lituânia, para a América do Sul, está aí a circular. Acho que ainda continua a circular e é muito bom perceber que a Teve aceitação impacto. que teve um impacto, né? Porque acho que muita gente se revê nesse lugar, né? De perceber. Principalmente também que é um filme protagonizado por 2 homens negros. Hum. Dizem que há quem diga que, não sei se é exatamente assim, que a arte, não, que o entretenimento é para esquecer a vida e que a arte lembra a vida. Concordas com isto ou não? Eu concordo muito nisso, é tipo muito Maria Bethânia também, né? Tipo, a arte existe porque a vida só não basta. E eu concordo, eu também sou essa pessoa que eu preciso de viver com a realidade, mas com algum delírio, né? A Maria Bethânia também diz isso. E eu sou essa pessoa, que eu tento sempre construir a minha narrativa de uma forma que é-me a mim aprazível e que eu quero e como eu a quero recordar, né? Joan Didion dizia que nós nos contamos histórias para sobreviver e eu tomei isso como ciência em mim, e acho que é um poder que nós podemos tomar como nosso, independentemente de como somos colocados socialmente. Mas também vês aquele entretenimento para esquecer a vida, ou não? Sabes o que é que eu estava a ver ontem? Eu ontem comecei a ver... Já se vê, claramente. Eu ontem comecei a ver Physical 100 na Ok. Netflix, que é um programa da Coreia do Sul em que eles trazem assim os corpos Já ouvi falar. e as corpas todas do fitness da Coreia. Portanto, tens desde youtubers até fisiculturistas, vários tipos de pessoas do exército ou militares. Tens, sim, são 100 pessoas e são postas à prova em várias competições de resistência. E eu ontem adormeci a ver isso. Yeah, porque é super. Pronto, vê-se. É daquelas coisas que tu estás ali e vês. Não é para lembrar tanto a vida, não é? Não, eu nem conseguiria se quisesse, mas sim é para pôr a vida de lado, né? Porque é isso, também temos de nos dar esse espaço de poder ser apenas sem. É difícil, é difícil, né? Eu acho que estou demasiado formatado com a problemática toda, né? Sim. Para mim é um exercício realmente pensar, ok, isto não tem que ter Yeah. significado nenhum, isto não tem que ser. Para ti é difícil fazeres isso? Para mim é super difícil. Eu sou muito sim. Yeah. Mas acho que também cumpre um propósito. Obstinado nesse sentido. Epá, eu vejo isso muito, por exemplo, epá, e temos mesmo de acabar, mas só para dizer isto, muito por exemplo, a música, não é? Há música que faz sentido para eu refletir muito sobre determinado tema, sobre determinada problemática, mas essa música não é uma música que eu quero ouvir quando estou num ambiente de festa com os meus amigos, percebes? Então Sim. acho que a arte pode cumprir vários propósitos. Sim, eu tenho uma Tens lista, diferentes por exemplo, sabores. Sim, de só feel good music. É uma música que eu ouço de manhã que é só mesmo feel good, não há ali nada de intervenção, é mesmo só estar bem e curtir. E sim, a arte também tem esse outro propósito que é de deixar-te bem, né? Exatamente. Olha, Paulo, muito obrigado por esta conversa. Obrigado também. Gostei muito. Ficamos então por aqui. Paulo Pascoal no Desconstruir da RDP África, entrevista por Tomé Ramos, produção e realização de Rui Tavares. Muito obrigado por ouvirem e até à próxima.